canção nasceu no meu coração. É poesia que veio do Senhor, veio sobre mim, me encheu de paz, uma paz que só Deus pode dar. Se você quiser e se permitir, o Espírito do Senhor virá sobre o seu viver e lhe trará essa paz que excede o entender. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Brilha mais que o sol, estrela da manhã. Ele é o meu farol, minha direção. Eu louvarei, para sempre exaltarei, pois é digno de receber louvor. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Tu és digno de louvor, tu és digno de eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. Tu és digno, Pai, tu és digno, Pai. Para ti é o meu louvor. Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita
feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores de aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois um milagre ainda pode acontecer. Para todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem, confia no amor que Ele é. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus.
Acalma as tormentas do meu
Olá, tudo bem? Que privilégio ter você aqui junto conosco. A gente já estava com saudade desses momentos de poder adorar, louvar ao nosso Deus. E hoje, graças à tecnologia, nós temos essa oportunidade de juntos estarmos aqui partilhando esta mensagem. Eu não sei, talvez você tenha passado por momentos difíceis, momentos de angústia, solidão, mas nós queremos aqui trazer uma mensagem de esperança. Falar um pouco talvez sobre a Covid, mas essa Covid é a Covid da comunhão, da oração, da vida no Espírito Santo. E o ID que está lá em Josué 1:9, que eu queria compartilhar com você. A mensagem diz: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amigo, talvez o momento é difícil, mas nunca se esqueça que qualquer que seja o vírus, o amor de Jesus, ele vai te curar. E é essa mensagem que nós queremos trazer para você. Por isso, nesse momento, curve a sua fronte onde você estiver. Vamos falar com Deus, elevando a Ele uma prece, uma mensagem, uma oração. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, sempre pelo cuidado, pela proteção que o Senhor tem dado a cada um de nós. Sabemos, Senhor, que vivemos momentos difíceis, que talvez traga ao nosso coração um sentimento de tristeza, de angústia, de solidão. Mas, Senhor, sabemos que ao irmos de encontro à Tua Palavra, sabemos que aqui encontraremos a esperança, o alento e a mensagem de que o Senhor nunca nos deixará desamparados. E é por isso que rogamos a Ti neste momento, Senhor, que derrame sobre nós as Tuas bênçãos, que derrame sobre nós a Tua proteção e assim possamos estar preparados para enfrentar qualquer tipo de adversidade ou problema. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe e abençoe também esta programação, que possa trazer uma mensagem de alento e de esperança e que, de alguma forma, possa transformar aqueles que aqui a ouvirem. Tudo isso lhe pedimos e rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém.
um privilégio poder partilhar a palavra de Deus com os amigos, neste momento tão especial que estamos vivendo. A nossa igreja não tem a possibilidade de estar reunida cada dia de culto, mas em cada lar temos certeza de que nossos irmãos e amigos buscam a comunhão com Deus, e neste momento nós queremos ter a sua licença para invadir o seu lar, levando a você a palavra de Deus que nos traz fé e esperança nesse momento tão difícil pelo qual passa a humanidade. Convido você a compartilhar comigo a leitura de Filipenses no capítulo 4, os versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na Bíblia nós encontramos muitas ordens, orientações, mandamentos, leis de Deus. E eu pergunto a você, qual a ordem, qual a lei, qual o mandamento, qual o conselho de Deus mais difícil de ser executado? Aqui em Filipenses capítulo 4, no verso 6, nós encontramos o que para mim se constitui num dos mais difíceis conselhos ou admoestações a ser seguido. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Já no livro de Mateus, tempos anteriores, Jesus já havia dado este mesmo conselho. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, ele diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir. Observe você que Jesus se ateve àquelas coisas essenciais da vida: comer, beber, vestir. Mas aqui o apóstolo São Paulo, ele amplia e ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Minha pergunta a você, mais uma vez, seria possível vivermos sem preocupação, sem nenhum tipo de ansiedade? Como disse, para mim, aqui se constitui um dos conselhos, uma das orientações mais difíceis de ser executadas. Mas afinal, o que é ansiedade? O dicionário assim o define: estado afetivo em que há sentimento de insegurança e angústia, preocupação. Basicamente, nós nos preocupamos com tudo: filhos, emprego, saúde, segurança, finanças. E nestes últimos dias estamos preocupados com o inimigo invisível, a Covid-19. Com tanta turbulência provocada por este vírus, seria praticamente impossível não sermos contaminados por este acontecimento psíquico. Usamos máscaras e para alguns o entrar em um supermercado ou mesmo andar pelas ruas sem o uso da máscara parece que produz um estado de insegurança, de ansiedade. Nos sentimos mais seguros quando estamos com ela. A ansiedade é tão grande que alguns hábitos sociais, alguns costumes até caíram por terra. Imagina você, 3 meses atrás, alguém entrar em uma agência bancária usando uma máscara. As pessoas ficariam agitadas, os seguranças procurariam logo abordar este indivíduo, chama a polícia. Hoje é natural alguém entrar numa agência bancária usando a máscara para fazer qualquer uma das operações. Ainda voltando a 3 meses no passado, se alguém próximo a você espirrasse, dependendo da intimidade que você tivesse com essa pessoa, você diria: saúde! E hoje, se alguém espirrar, você sai correndo, não é? Vejam como as coisas mudaram. É a ansiedade que toma conta do coração da humanidade. A ansiedade, amigo, ela não pede licença. Ela simplesmente invade o nosso coração e a nossa mente. Ela nos corrói, suga as nossas energias,
e algumas vezes nos sobrevém de maneira incontrolável. Você talvez já tenha observado alguém que em algum momento de preocupação, de ansiedade, tenha dito: não vou mais me preocupar com isto, não falo mais desse problema, não quero mais tratar desse problema. De repente, com a cabeça no travesseiro, ela é surpreendida com os pensamentos e os pensamentos sobre aquele problema. Nós não controlamos a ansiedade. Como disse, ela invade inesperadamente o nosso coração. Para sermos ansiosos, basta sermos indivíduos. Basta termos participação ativa na sociedade. A ansiedade é um problema humano típico dos nossos dias. Tem sido chamada a emoção oficial de nossa era, a base de todas as neuroses. Alguns autores denominam a nossa era como sendo a era da ansiedade. E agora, com a Covid-19, alguém duvida disto? Acredito que após esta pandemia, os profissionais de saúde mais procurados serão os psicólogos e os psiquiatras. Mas quais os efeitos da ansiedade? O sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 25, disse: a ansiedade no coração do homem o abate. Tive a curiosidade de buscar na internet, você poderá fazer isso também. Pesquisa, buscar, saber as causas, os efeitos, as consequências da ansiedade. E pasme, encontrei uma série de consequências. Quero partilhar algumas com você. Taquicardia, respiração curta ou rápida, tremores, suor, tensão muscular, secura da boca, mudança no timbre da voz, desmaio, pressão arterial elevada, dor de cabeça e há muitas outras. No livro Mente, Caráter e Personalidade, a página 458, a escritora cristã Ellen White disse: a ansiedade tende a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Mas perguntaria ainda alguém, mas como livrar-se da ansiedade? Há cura para este mal? Bem, como já disse, aí estão os profissionais da saúde, os psicólogos, os psiquiatras, que podem ajudar as pessoas ansiosas, aflitas. Eu gostaria de partilhar com você uma experiência que encontrei, uma historinha que achei muito engraçada e talvez pudesse agora partilhar com você. Conta-se que um senhor, ele estava precisando fazer um empreendimento, mas ele não tinha o dinheiro. E ele então buscou um amigo bem chegado, e solicitou àquele amigo um empréstimo. O amigo tinha importância e disse ao amigo que lhe estava solicitando: eu poderei emprestá-lo, mas eu necessito deste dinheiro de volta daqui a 6 meses. Porque eu já tenho um plano, um projeto para usar esse dinheiro daqui a 6 meses. O amigo então disse: não, sem problemas, eu pretendo devolver antes deste prazo. E assim, recebeu o dinheiro emprestado. Os meses começaram a passar, 2 meses, 4 meses, 6 meses. E agora chegou a hora combinada para que ele pudesse devolver ao credor aquela importância que lhe fora emprestada. Mas não tendo dinheiro, os negócios não deram certo, ele foi deitar preocupado e não conseguia dormir. Virava-se de um lado para outro na cama, 1 hora, 2 horas da manhã, e aquele homem preocupado, a esposa ao lado, observando o esposo naquela ansiedade, naquela angústia. E às 3 horas ela se levanta, pega o telefone e liga ao credor. O homem vê o telefone tocar naquela hora da madrugada, levanta ansioso, preocupado: quem será? O que será? E então a mulher
do outro lado lhe diz: desculpem por estar ligando a esta hora. Sei que interrompi o seu sono, mas eu quero lhe dizer algo importante. O meu esposo lhe tomou um dinheiro emprestado e, conforme aquilo que combinaram, chegou o momento dele devolver o dinheiro. Mas eu estou lhe ligando para dizer que ele não vai devolver porque ele não tem um centavo. Passar bem. E então desligou o telefone. Voltou e encontrou o amigo, o esposo, naquela agitação na cama. Então, virando-se para o esposo, diz: querido, pode dormir. A ansiedade passou para o outro lado. É evidente que esta não é a forma de vencer a ansiedade. No livro de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus nos aconselhou a não vivermos ansiosos, ele também nos apresentou a receita para que possamos vencer este mal. E eu quero convidar você a ir comigo a São Mateus, capítulo 6, no versículo 25, já mencionado: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? E então Jesus disse: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Continua ele, no versículo 28, considerai como crescem os lírios do vale. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E chegando ao verso 33, Jesus nos apresenta a receita para vencermos as ansiedades, as preocupações desta vida. Diz ele: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ao lermos estes versos, queridos, ficamos um pouco surpresos ao notar que não devemos estar ansiosos. Ele faz mais do que nos admoestar, nos advertir para evitarmos a ansiedade. Jesus nos dá orientações que podemos seguir de forma a fazermos do verso 25 uma realidade em nossa vida. No trecho que vai dos versos 25 ao 34, Jesus mostra as razões pelas quais a ansiedade não se coaduna com a vida cristã, porque ela nega essencialmente o poder da providência de Deus. O segredo, portanto, está em se colocar a Deus em primeiro lugar. Henry Drummond, citado no livro Pregando os Problemas da Vida, cita: não se envolva com o cristianismo, a não ser que você esteja disposto a buscá-lo em primeiro lugar. Eu lhe predigo uma existência miserável se você o buscar em segundo lugar. É, portanto, da maior importância que encontremos o antídoto para as ansiedades. E uma receita para isto é colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. É confiarmos nele, em suas providências, em suas promessas. Como já vimos, a ansiedade pode minar a nossa saúde, levando-nos até a morte. O antídoto apresentado aqui por Jesus é, portanto, colocar a Deus em primeiro lugar. Mas aqui reside uma grande dificuldade para nós cristãos, queridos. Buscar a Deus não é problema para nós. Sabe qual é o grande problema? É buscá-lo em primeiro lugar. Alguns não buscam em primeiro lugar. O conselho de Jesus é não colocar Deus em segundo lugar, mas em primeiro lugar em sua vida. É inútil atormentar-nos a respeito do que vamos comer, do que vamos beber, do que vamos vestir. Deus cuida dos que não podem semear e colher. No mesmo livro citado, pregando sobre os problemas da vida, a autora Elizabeth Sherway imagina um diálogo entre um pardal e um roxinol. Disse o roxinol para o pardal:
Amigo, eu gostaria de saber por que estes ansiosos seres humanos correm e se preocupam tanto. Disse o pardal para o roxinol. Amigo, acho que deve ser porque eles não têm um Pai celestial como aquele que cuida de mim e de você. Meu querido, não haverá lugar para ansiedade quanto ao suprimento, serviço ou de outra ordem qualquer, quando dermos prioridade a Deus em nossa vida. Conta-se que certa vez um pai estava ajudando o seu filhinho a abotoar o casaco. Disse o pai ao filho: Filho, abotoe primeiro o botão de cima e todos os outros estarão no seu devido lugar. Se colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, tudo mais estará em seu devido lugar. Isso é o que Jesus está nos dizendo, em princípio, aqui em Mateus capítulo 25, no versículo 33. William Osland disse o seguinte: se o fardo de amanhã for acrescentado ao de ontem e carregado juntamente com o de hoje, fará com que até os mais fortes tropecem. Não deixe que o ontem e o amanhã se intrometam em sua vida. Viva um dia de cada vez. Você evitará a perda de energia, a angústia e as preocupações nervosas que seguem os passos dos homens ansiosos quanto ao futuro. Mas isto, queridos, não exclui o cuidado que devemos tomar em relação à Covid-19. Uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomerações, seguir as orientações das autoridades sanitárias, lavar as mãos com água e sabão, uso do álcool em gel, tudo isso deve ser observado e seguido. No entanto, aquela ansiedade que tira a nossa paz, que tira o nosso sono, que tira a nossa tranquilidade, que perturba o nosso coração e mina a nossa saúde, esta ansiedade deve ser dissipada com a fé e confiança no Deus que nos criou. No texto que lemos no início, Filipenses, no capítulo 6, versos 6 a 7, eu quero voltar a este texto para então começarmos a caminhar para o final das nossas considerações. Observe que o apóstolo São Paulo, queridos, ele também nos dá orientações, ele também nos ensina e nos mostra a forma de vencermos este mal. No verso 6, na segunda parte, ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E de que forma? Continua ele: pela oração, pela súplica, com ações de graças. Pela oração. Bem, a oração é o abrir do coração a Deus, é conversar com Deus como se conversa com um amigo. É dizer a Ele das nossas ansiedades, das nossas preocupações, das nossas necessidades. E suplicar. Suplicar é pedir com instância, é rogar, é implorar, é insistir, é temar, obstinar-se. Lá em Êxodo, no capítulo 31, no verso 32, nós encontramos Moisés suplicando ao Senhor: Senhor, perdoa este povo. E ele foi tão ousado em sua súplica, ele disse: se não for possível, risque o meu nome. Em Lucas capítulo 5, versículo 12, encontramos um leproso aproximando-se de Jesus e suplicando pela cura. Lucas, no capítulo 9, verso 38, ali está um pai suplicando pelo seu filho lunático. Suplicar. Agora, talvez você pudesse perguntar: mas se Deus conhece todas as nossas necessidades, se Deus é amor, por que temos que orar? Por que temos que suplicar? A escritora cristã Ellen G. White, no livro Grande Conflito, página 525, responde: agrada a Deus
conceder-nos, através da oração da fé, aquilo que Ele não nos outorgaria se não pedíssemos assim. Deus deseja ver a manifestação de nossa fé, de nossa confiança nele. Agora, observe ainda o texto de Paulo. Ele diz: apresente a Deus as vossas petições com oração, súplica e ações de graças. Aí talvez pudéssemos perguntar, mas o que tem a ver ações de graças com vencer ansiedade, com vencer preocupações? Se você for ao livro de Deuteronômio, no capítulo 6, capítulo 4, capítulo 8, ali você vai encontrar várias vezes Moisés aconselhando ao povo: e não te esqueças do Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. E quando aumentares os teus bens, não te esqueças do Senhor. Sabe, amigo, a lembrança das providências de Deus do passado, as lembranças do cuidado de Deus no passado, nos dá força para vencermos os embates do momento, da atualidade. Quando nós olhamos o passado e contemplamos a presença de Deus em nossa vida, como nos abençoou, como nos guiou, Ellen White diz: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como o Senhor nos guiou no passado. Por isso Paulo diz, com ações de graças: lembre-se sempre das bênçãos que Deus lhe proporcionou no passado. Seja sempre grato, para que você tenha força para vencer as ansiedades e as preocupações que possam vir no presente. Como disse, Deus não condena a prudência, a previsão das coisas essenciais desta vida. Repito, o uso de máscaras, as recomendações, orientações das autoridades de saúde, as autoridades sanitárias, mas o cuidado febril, a ansiedade indevida com relação às coisas do mundo não está de acordo com a vontade de Deus. Afastemo-nos, portanto, destas preocupações, descansando à sombra do amor do Onipotente. Mente, caráter e personalidade, Ellen White escreveu na página 464. Deus proveu um bálsamo para toda a ferida. Há um bálsamo em Gileade. Há ali um médico em que podemos confiar. O apóstolo São Paulo, acuado por muitas tentações, sofrendo perseguições, estando em perigo diversas vezes e diversas maneiras, declara no final de sua jornada, isto registrado em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. E no capítulo já mencionado, capítulo 4 do livro de Filipenses, ali no versículo 6, quando Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, ele prossegue, dando-nos os conselhos e as orientações. E no versículo 19 ele conclui: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Querido irmão, sua felicidade, tanto nesta vida como na futura, depende em fixar a mente nas coisas animadoras, na fé, na confiança, na providência de Deus. Confie nele. Ele suprirá todas as vossas necessidades. Ele fará com que todas as ansiedades sejam dissipadas do vosso coração. Repito o que aqui por 2 vezes salientei. Confiar em Deus não exclui o cuidado que devemos ter quanto aos perigos deste terrível inimigo invisível, o vírus da Covid-19. Uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomerações, o uso
do álcool em gel, do sabão, os princípios da higiene, mas aquela ansiedade exacerbada, aquela preocupação exacerbada deve ser banida de nosso coração pela confiança em Deus, buscando e colocando a Ele em primeiro lugar em nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa guardar a tua mente, o teu coração, em Cristo Jesus. Amém. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir teu favor, alguém que padece e não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Convido você a curvar comigo à fronte e orarmos ao Senhor. Querido Deus e bom Pai, nós louvamos o Teu nome de amor, de graça e de misericórdia. Nesses momentos difíceis pelos quais passamos, nós queremos implorar esta graça, esta misericórdia e esta bondade, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, a paz que excede todo o entendimento. A humanidade vive momentos difíceis. Aqueles que perderam o emprego,
aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais sofrendo. Todos carecem da tua paz, da tua mão e da tua proteção. Rogamos que nos auxilie, que nos ajude e que reanime em nós e que reacenda em nós a esperança de que tudo isto vai passar. E um dia tudo isto passará definitivamente, quando haveremos de habitar no lar eterno, onde não haverá mais a morte, a dor e o sofrimento. Continue conosco. Abençoe cada família que nos assiste nesta hora. Rogamos-te gratos em Jesus. Amém, Senhor.